Olá pessoal, aqui é a Érica, Viva Suíça com vocês. Mais um vlog, como vocês podem ver, a gente tá em casa hoje, então a gente parou de sassaricar, apesar que tá um tempo horroroso também lá fora, nem dá pra fazer nada. E se você é novo aqui no nosso canal, não esquece, tem vários vídeos, tem uma playlist onde a gente fala de várias coisas sobre a Suíça, sobre trabalho, sobre viagem, enfim, sobre muitas coisas. Então não esqueça de se inscrever, de apertar o sininho. Toda semana a gente está colocando conteúdo novo aqui no nosso canal e vai ajudar muito também, gente, se vocês compartilharem e pedirem para as pessoas se inscreverem também, para a gente conseguir chegar finalmente no nosso 1000 aí, falta pouco para a gente chegar no 1000, então por favor dê uma força aí pra gente. Bom, então no vlog de hoje eu decidi contar para vocês um pouquinho como foi para mim, para eu começar a trabalhar na minha área aqui na Suíça. Então primeiro eu vou contar para vocês um pouco como foi a minha trajetória, assim, o que eu fiz para poder conseguir trabalhar na minha área aqui, porque às vezes não é possível, né? E depois eu dou algumas dicas para você que está chegando aqui na Suíça, que está precisando entrar no mercado de trabalho, então algumas diquinhas aí interessantes para você poder trabalhar na sua área. Tem um vídeo, pessoal, que a gente fez há um tempo atrás, vocês dêem uma olhada aqui em cima, é um vídeo que eu conto um pouquinho como é trabalhar aqui na Suíça, mas é um vídeo que eu conto, assim, acho que de uma maneira um pouco mais geralzona, né, assim, de como é trabalhar aqui. Então eu vou compartilhar com vocês a minha história, que eu sei que não dá pra gente comparar, não vai ser igual pra todo mundo, tá? Como não sei se vocês já sabem, eu já falei em alguns vídeos, né, fazem quase 9 anos que eu tô aqui na Suíça, e eu sou professora de inglês. Eu era professora de inglês no Brasil, e quando eu cheguei aqui, eu continuei a tentar ficar nessa área, apesar de todos os desafios. O que acontece com muita gente que chega aqui na Suíça é, dependendo da sua profissão, infelizmente, às vezes não dá para você trabalhar na área aqui. Por exemplo, se você é advogado, eu conheço muitas pessoas que tiveram que meio que mudar de área, porque é muito restrito, você não consegue ser advogado aqui na Suíça, ou coisas como coisas que são muito específicas do Brasil. Mesmo quem é, por exemplo, médico, dentista, fisioterapeuta, você até consegue, mas você tem que passar por todo um processo que às vezes você tem que voltar para a universidade por mais algum tempo, às vezes por 2 anos, 3 anos. É muito complicado, não é impossível. Conheço pessoas que conseguiram na área da saúde, por exemplo, mas não é fácil, né? Então, aqui agora, então, contando um pouco da minha experiência. Quando eu cheguei aqui, eu tinha essa ideia, então, de continuar dando aula de inglês. Então, logo que eu cheguei, logo que eu casei e que eu tinha a permissão para trabalhar, porque tem isso também, se você não tiver visto, gente, não adianta, é muito difícil. A não ser que você trabalhe com uma coisa muito específica, que não tem ninguém aqui na Suíça, que não tem ninguém aqui na Europa. Senão você tem que ter um passaporte europeu ou você tem que ter o visto para estar trabalhando aqui na Suíça. Então, quando eu tinha já esse documento todo em mãos, eu comecei a bater de porta em porta nas escolas de idiomas aqui da minha cidade, né? Porque eu não conhecia muito o sistema, então eu olhei uma lista lá de escolas que davam aula de inglês e eu fui levando o meu currículo em cada escola. O que aconteceu foi que muitas escolas não quiseram nem ver minha cara, porque eu não sou de língua nativa inglesa, né? Eu sou brasileira, então aqui isso rola muito, assim. Uma vez que você entra no sistema, tudo ok, mas é muito difícil você dar esse primeiro passo. Mas eu insisti, apesar de tudo isso, e calhou que o meu currículo, por exemplo, uma das escolas que eu comecei a trabalhar logo no início, quando eles receberam meu currículo, acho que alguém tinha acabado de pedir a conta e eles iam precisar de alguém para começar, tipo assim, daqui a 2 dias, sabe? E eram poucas horas, né? Era só um curso à noite, uma vez por semana. E aí eles me deram um primeiro contrato. Então isso foi a primeira coisa, foi sorte, eu saí mandando para todo mundo. E a outra foi um anúncio que eu vi para aulas de português, na verdade, que eu nunca tinha dado aula na minha vida. Não é a área que eu mais gosto, eu gosto de dar aula de inglês, mas eu aceitei porque eu vi que era uma escola que tinha muita aula de inglês e tinha uma formação, que é uma formação de língua inglesa, que chama CELTA, né, que eu queria fazer. Então eu já vim com essa visão, bom, eu vou começar a dar aula de português, mas aí depois eu tento ver o que acontece lá no meio.
Então foi assim, meu primeiro ano eu dava muita aula de português, é uma escola que eu ainda às vezes até presto serviço para eles, é uma escola que eles te mandam para empresas e na maior parte das vezes, praticamente 100%, 90% das vezes, era em Genebra, então não era nem aqui em Lausanne, Genebra é 1 hora, 40 minutos. Então o meu primeiro ano eu praticamente trabalhava só em Genebra, às vezes eu pegava o trem 1 hora para ir dar 1 hora de aula em Genebra e voltar. Tudo isso com a ideia de que eu ia fazer contato e que eu ia começar a ter mais horas de inglês. E realmente depois essa escola eu acabei fazendo a formação que eu fiz praticamente sem pagar, porque eu trabalhava para eles. E eles começaram também a me dar mais horas de inglês. E aí o ponto-chave também que aconteceu 1 ano depois, não, foi 6 meses depois que eu estava aqui, eu também comecei a participar de muitos eventos da minha área. Então eu comecei a olhar conferências, workshops, esses tipos de evento. Em um desses eventos que eu participei, que nem foi aqui também em Lausanne, foi em Friburgo, que é 1 hora daqui também, eu nesse evento acabei encontrando uma professora brasileira, uma professora de inglês brasileira que hoje é uma grande amiga e nessa a gente conversou, a gente se deu super bem, pega contato, descobri que ela era minha vizinha em Lausanne e ela trabalha ainda para uma escola particular, que é onde eu trabalho hoje ainda também. E pegou meu contato, a gente ficou em contato, claro, a gente uma tomou café na casa da outra, etc, etc. E 1 ano depois, quando eles precisaram de um professor de inglês na escola, ela pensou em mim. Então foi aí que eu consegui entrar no sistema particular, entre aspas. Foi por meio de contato, gente. Assim, claro, com a minha capacidade também, né? Porque eles viram meu CV, eles viram que eu tinha experiência, que eu tinha certificado, mas sem o contato, com certeza ia ficar mais difícil. Então foi isso, assim, a partir desse momento que eu consegui o trabalho nessa escola particular graças a essa pessoa, eu também comecei também a fazer parte de uma associação de professores de inglês aqui na Suíça, que é um ótimo meio também de fazer networking. E além disso também tem sites na Suíça, além dos sites de emprego. Eu vou deixar para vocês aqui uma lista na descrição do vídeo, uma lista de alguns sites que são muito famosos aqui na Suíça para a gente procurar emprego. Então tem os sites mais formais e tem também alguns sites que são anúncios em geral. E esses sites, às vezes, por exemplo, no meu caso como professora, eu encontrei muito aluno particular, por exemplo, nesses sites. São sites onde as pessoas publicam muita coisa, por exemplo, que não passa por empresa. Às vezes, se você trabalha na área de limpeza, ou de construção, ou aula particular, todo esse tipo de anúncio. Tem 2 sites principais, o Petits Annonces e o Anibis, onde você consegue achar também esses trabalhos um pouco temporários e tal, e que é fácil, principalmente no começo, né, que a gente quer trabalhar e ainda não consegue uma coisa fixa. E aí aos poucos, então, eu fui parando de ir para Genebra, né, eu fui conseguindo as minhas horas só em Lausanne, ainda trabalhando para tipo 3, 4 escolas, e aí com os anos eu fui diminuindo, até ficar com só 2 escolas. Então agora, o meu próximo passo é eu conseguir ir para uma escola do estado, que é o que eu quero fazer, porque é mais estável, né? Então eu tô caminhando para isso, então eu não tô ainda na situação ideal que eu queria, mas eu consegui guardar o meu trabalho, guardar a minha área, né? Eu não precisei mudar, não que isso seja um problema, mas eu queria continuar sendo professora de inglês, então foi assim que eu consegui. Agora vamos dicas, diquinhas. Tem várias dicas, mas não tem receita do sucesso, né, gente? Porque até eu ainda tô na luta aí pro que eu quero, né? Então, eu não sou talvez a melhor expert, mas tem algumas coisas que eu acho que podem ajudar, principalmente quem não conhece o contexto aqui da Suíça. Eu acho que se você tá chegando aqui sem ter sido transferido por uma empresa e tal, tem que começar a sua vida do zero, primeira coisa que você tem que pensar é se você já tem experiência numa área, né? Se você já tem um diploma, por exemplo, você pode fazer o seu diploma ser reconhecido? Tem um órgão, também vou deixar o site para vocês aqui embaixo, tem um órgão suíço onde eles reconhecem os diplomas, né? Então, é um pouco caro, mas antes de você entrar nesse processo todo, você envia a papelada para eles
para eles dizerem se é possível ou não fazer o processo, que também não é certeza, que vai dar um positivo no final, mas eles podem falar, olha, pode dar entrada, e aí custa mais ou menos, eu não tenho certeza, gente, mas é em torno tipo de 1.000 francos para você fazer esse processo de reconhecimento de diploma. Dependendo da área, vale muito a pena, principalmente se é uma área que você estudou muito e que foram anos de investimento, né? E se você realmente é sua paixão e você quer continuar a trabalhar com isso. Então, acho que a primeira coisa, se você tem diploma. Se você não tem diploma, e se você sabe mais ou menos o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, tem experiência profissional, gente, a primeira coisa, primeiro falar a língua, né? Você tem que falar a língua daqui, tem que aprender a língua bem, porque senão ficar só dependendo do inglês não é a melhor coisa, a não ser que você trabalhe realmente para Nestlé, sabe? Mas se não, você tem que aprender a língua, gente, porque te abre portas, não adianta, sabe? A não ser que é uma área muito específica que só fala inglês, o que é raro, eu acho, né? Pelo menos o que eu vi até agora. Fazer networking, sabe? Fazer networking, conhecer pessoas também, isso é em todo lugar, não é só na Suíça. Então, LinkedIn, olhar as pessoas, ver quem trabalha na área, ver os eventos da sua área, tipo curso, workshop, fazer esses cursinhos rápidos para conhecer pessoas. Isso é a melhor coisa, gente, porque uma coisa leva a outra, as pessoas veem que você está batalhando, que você está indo atrás e te dão mais oportunidades. Também fazer parte de grupos, às vezes, de brasileiros, mas depende do grupo, tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui na Suíça, por exemplo, tem um grupo muito bacana, que é um grupo só para mulheres, né? Então, se vocês por um acaso estiverem vindo para a Suíça, manda uma mensagem para mim, eu posso dar o contato para vocês. E é um grupo de networking mesmo, então as pessoas se ajudam entre si, às vezes para fazer propaganda do serviço delas ou para oferecer alguma coisa, enfim. Então esse tipo de coisa também eu acho que ajuda bastante. Então tá, networking, LinkedIn, participar de eventos, fazer cursos. Isso é o ponto-chave. Outra coisa, gente, humildade e flexibilidade. Você está vindo para um outro país, não é porque é a Suíça, isso não importa onde país, outro país, né? É um outro sistema, é uma outra maneira de pensar. Eles talvez não vão entender que você é qualificado, eles não te conhecem, sabe? Então, assim, no começo, a gente tem que baixar a bola, às vezes tem que aceitar um trabalho que talvez não vai ser bem pago, ou talvez mesmo uma coisa que você nem tá muito afim de fazer, dependendo do seu objetivo depois. Então, acho que chegar aqui achando já que, eu tô com a bola toda, eu trabalhei no Brasil, eu tenho... Gente, com a gente que veio pra cá, que tem até doutorado, e que às vezes tem dificuldade de entrar no mercado. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que começar realmente do zero. Tem gente que tem sorte? Tem. Mas tem outras que tem que batalhar um pouco mais, então por isso que você tem que ser muito flexível. Então, isso é mais uma dica. E, finalmente, gente, uma outra dica é você ter a abertura ou eu esqueci a palavra agora, mas às vezes saber se reinventar. Isso é muito importante. Eu digo isso porque as pessoas, por exemplo, que chegam aqui e que vieram, por exemplo, ou porque vieram com marido ou esposa que foram transferidos, né? E chegam e descobrem que não podem trabalhar na área. Isso é muito frustrante, né? É muito frustrante você saber que você não vai poder trabalhar na área que você estudou, que você batalhou, que você tem experiência. E às vezes é a sua oportunidade, não aconteceu comigo, mas eu conheço pessoas que aconteceram isso, é a oportunidade da pessoa talvez fazer uma coisa que ela sempre quis fazer e que sempre deixou ali de lado, né? Que falou, não vou fazer porque eu tenho essa outra área. E a pessoa pode ter sucesso também naquela área e fazer uma coisa diferente. Então, na verdade, foi um ponto muito chave para mim. Chegou um momento que eu quero trabalhar na escola pública, eu preciso dos diplomas XYZ da universidade. Por isso que eu decidi fazer tudo de novo. Fiz um bacharelado em letras, estou fazendo um mestrado. Mas eu poderia muito bem, lá atrás, ter pensado assim, bom, eu decidi não ser mais professora, como eu tenho que estudar, eu vou fazer outra coisa. Então, às vezes, isso também é muito válido. Você vê que talvez a sua área não vai te dar o retorno que você quer e talvez você tenha que procurar uma outra coisa aí
que você também, a gente sabe fazer muita coisa, né, gente? A gente não nasceu para ter só uma profissão, para ser bom em uma coisa. Então isso eu acho que é importante vocês guardarem em mente. E é isso, gente. Falei demais. Tô com sede. Essas são as dicas. Eu sei que não, de novo, né? Não tem assim, vai dar tudo certo, faça isso, você vai chegar na Suíça, você vai ter sucesso, você vai encontrar emprego. Tem essas coisas, né? A gente tem que batalhar duro, mas quando a gente batalha uma hora, eu sei que a gente vai ter os frutos. Então é isso que eu aconselho para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, sempre escrevam pra gente. A gente adora responder, adora ajudar no que for possível, né? Porque tem coisas às vezes que eu não sei, mas por favor, coloquem aqui nos comentários e mais uma vez compartilhem o vídeo. E até o próximo vlog ou a próxima experiência. Viva a Suíça com vocês. Um beijo grande e até a próxima.